Muito bem, amigos, voltamos agora com o candidato Aldo Santos, PSOL de São Bernardo do Campo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para os cumprimentos iniciais. Olá, boa noite a todos, a população de São Bernardo do Campo, a nossa bancada de candidatos a vereadores, o meu candidato a vice, o professor Fagundes, e estamos à disposição para esse debate tão importante para a população da nossa cidade, porque entendemos ser um momento muito crucial as eleições e é um momento de definição programática e também de temas extremamente importantes para a nossa cidade. O candidato ainda tem alguns segundos, vamos aguardar o relógio. Tempo esgotado, vamos então para o primeiro tema. O candidato terá 2 minutos para falar sobre saúde. Veja, esse tema é um tema extremamente importante. Quero dizer, primeiramente, que nós temos um compromisso com os trabalhadores da saúde da nossa cidade no que diz respeito à redução da carga horária sem a redução do salário, porque nós entendemos que é preciso priorizar a saúde da população como um todo, que hoje está muito sucateada por conta de sucessivas administrações e que, mesmo embora o prefeito tenha construído alguns equipamentos importantes, o atendimento não tem sido de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Portanto, nós vamos ter que mudar profundamente esse trabalho e esse debate da saúde da população. Em relação à saúde dos servidores municipais, nós pretendemos criar o Hospital Municipal dos Servidores para atendê-los de forma eficaz, porque nós entendemos que é urgente essa demanda. O candidato ainda tem 1 minuto para falar sobre. Já acabou. O candidato então, pode prosseguir. Ok, obrigado. Então, veja, nós entendemos que, efetivamente, esse debate da saúde é um debate que precisa ser enfrentado na nossa cidade. Nós temos acompanhado nas periferias as UBS. Muitas vezes até o prédio está em condições objetivas, mas falta médico, às vezes falta remédio, os atendimentos são muito precários de uma maneira geral e, portanto, nós entendemos que precisamos enfrentar esse debate da saúde e deve ser, certamente, para o PSOL, uma grande prioridade no nosso município. O que nós não podemos permitir é que a cidade continue abandonada no que diz respeito à saúde pública, tanto da população quanto dos servidores municipais da nossa cidade. Agora, sem tempo esgotado, alerta o candidato que tem à sua frente, Obrigado. No canto esquerdo superior da tela, o nosso relógio digital. Perfeito. Vamos para o próximo tema. O candidato fala agora sobre planejamento urbano. Veja, na verdade, o que nós percebemos é que a nossa cidade, ela se encontra nesse momento com bastante obras que nós precisamos, inclusive, discutir sobre a sua necessidade e também essas obras que, na nossa opinião, precisa ser discutida do ponto de vista do que elas representam, inclusive, com a auditoria pública, em sendo eleito, nós vamos viabilizar urgentemente uma auditoria pública para saber da sua necessidade e também para saber dos gastos que estão em torno dessas obras. Mas nós entendemos de que a cidade de São Bernardo do Campo, por ser uma das cidades mais ricas do nosso país, ela não pode continuar da forma que se encontra. Uma cidade que tem uma elite que tem tudo, uma população que tem tudo, e em contraste com a população que pouco tem, e nós entendemos que isso precisa mudar o mais rapidamente possível. Na nossa opinião, a infraestrutura na cidade, de uma maneira geral, e o planejamento urbano na cidade é um planejamento importante, porque a cidade ainda está muito deficitária em relação àquilo que temos e àquilo que a população carente da periferia precisa. Portanto, nosso compromisso é em debater esse planejamento através dos congressos da cidade, através dos conselhos populares deliberativos e junto com essa comunidade. Ao fazer esse debate, nós vamos apresentar para a cidade uma nova perspectiva e ter um olhar voltado da periferia para o centro e não como é hoje, governada do centro
para a periferia e, na sua grande maioria, ao chegar na periferia, nós nos deparamos com a falta objetiva das condições de atendimento básico da população da cidade de São Bernardo do Campo. Esse é o nosso compromisso e vamos persegui-lo. Tempo esgotado. Vamos para o próximo tema a ser dissertado pelo candidato, que será educação. Veja, na condição de educador e membro do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, nós entendemos que nós precisamos enfrentar esse debate. Enfrentar o debate no que diz respeito à educação, tanto do Estado, que estão localizados no perímetro da nossa cidade, bem como a educação do ponto de vista da rede pública municipal. Nós entendemos que o governo do Estado tem sucateado a educação através do seu partido, do PSDB. O governo do Estado tem efetivamente congelado o salário dos professores, dos trabalhadores do Estado de São Paulo há mais de 2 anos, que é um absurdo com a economia, nas condições que se encontra, as pessoas terem os seus salários congelados. Nós entendemos que isso é um problema muito sério no que diz respeito ao incentivo à educação em nosso município. Do ponto de vista do município, nós precisamos aprimorar a saúde no município. Nós precisamos valorizar os educadores, porque em nosso país a educação não é devidamente valorizada. Nós precisamos garantir de que a educação tenha um novo patamar, aonde os professores tenham efetivamente a sua condição de participação de liberdade sindical, não sejam vítimas do assédio moral, que é muito forte na nossa rede em São Bernardo do Campo, e para isso nós pretendemos ser eleitos, para que nós possamos fazer uma boa gestão no que diz respeito à educação, porque o candidato, por exemplo, do governo do Estado de São Paulo é um candidato que está conivente com o congelamento do salário em nível estadual. E certamente, em nível municipal, também vai ser conivente com o congelamento do salário dos servidores em nível municipal. E lamentamos que isso possa ocorrer. Portanto, estamos pedindo apoio para, junto aos educadores, mudar essa realidade educacional em nosso município de forma urgente. Tempo esgotado. Vamos de imediato para o próximo tema a ser abordado pelo candidato, que será transporte. Veja, esse também é um tema extremamente importante e atual. O debate da mobilidade urbana é um debate que está posto. Não é possível que possamos continuar nos paradigmas que existem hoje do ponto de vista da mobilidade urbana. Nós temos absolutamente o estrangulamento da malha viária, nós temos uma dificuldade muito grande que as pessoas praticamente não têm como se locomover em alguns momentos durante o dia. Nós temos, inclusive, o preço da passagem, que é exorbitante, e nós queremos dizer concretamente e assumimos um compromisso com a população. Desde há vários anos, nós estamos lutando contra o aumento da passagem. Nós entendemos que a passagem é muito abusiva, o preço é muito alto e que, portanto, é preciso mudar o transporte na região. Nesse sentido, nós estamos defendendo que, num primeiro momento, façamos o debate sobre o passe livre estudantil, para que os estudantes tenham condições de acesso a outros equipamentos públicos na cidade. Nós estamos também defendendo o passe livre para os desempregados, porque ele precisa procurar emprego e não tem concretamente condições, muitas vezes, de ter o dinheiro da passagem para procurar emprego. E nós estamos defendendo de que possamos fazer um estudo profundo para que possamos chegar na tarifa zero na cidade, taxando as grandes fortunas, implementando o IPTU progressivo, para que possamos, na cidade de São Bernardo do Campo, mudar efetivamente essa problemática do transporte, que infelizmente é uma máfia que vem sendo coordenado por famílias há muito tempo aqui na nossa região do Grande ABC, e isso precisa mudar. E nós, do Comitê Regional contra o Aumento da Passagem, temos nos posicionado efetivamente em defesa dos trabalhadores, da população que contribui de uma maneira geral. Próximo tema a ser abordado pelo candidato: finanças. Veja, a cidade de São Bernardo do Campo é uma das cidades mais ricas do país. É uma cidade que, ao mesmo tempo
que ela dispõe de um orçamento de mais de 5 bilhões, é uma cidade que convive com a contradição efetiva entre praticamente duas cidades, uma dos que tudo tem e outra do que quase nada tem. É nesse sentido que precisamos buscar redimensionar as finanças do município, buscar, nesse sentido, avançar no debate do IPTU progressivo para que nós possamos socializar do ponto de vista econômico e distribuir a renda entre aqueles que mais ganham com aqueles que têm o menor poder aquisitivo efetivamente na cidade. E nós entendemos que dessa forma, com essa socialização da riqueza e a taxação da fortuna das pessoas que têm grandes fortunas no município, nós podemos então melhorar efetivamente a distribuição de renda no município. Nós percebemos de que a cidade, por ter essa condição econômica extremamente favorável, por conta de ser uma cidade considerada uma cidade rica, mas ainda é uma cidade que tem uma população muito empobrecida pelo capitalismo. E essa sociedade e essa cidade empobrecida pelo capitalismo, ela vai gerar um grau muito grande de estrangulamento do ponto de vista das condições sociais e é preciso otimizar a economia no município para que a partir dessa economia otimizada, para que possamos produzir na cidade outros elementos no que diz respeito à melhoria das finanças da nossa cidade, é preciso, inclusive, evitar de que haja corrupção, de que muitas vezes essas quadrilhas que se apossaram em nosso país possam, de fato, ser banidas e aí sim vai sobrar dinheiro para a população pobre e periférica da nossa cidade. Tempo esgotado, vamos agora para o sexto tema a ser abordado pelo candidato. Ele fala agora sobre segurança. De fato, também é um tema extremamente importante, porque para nós a segurança não é apenas o aumento do efetivo policial do ponto de vista repressivo, do ponto de vista controlador da população. Nós entendemos, inclusive, que grande parte desse efetivo e essa visão que ainda se tem de segurança é uma visão extremamente equivocada, porque é uma visão de exclusão social, aonde pega a nossa juventude, principalmente a nossa juventude negra e da periferia, e muitas vezes são espancados e até mortos por falta de elementos concretos para poder tirar a juventude da marginalidade. Nós entendemos que é preciso rediscutir o debate da segurança na cidade. Nós precisamos dizer que segurança não significa repressão, por exemplo, a Batalha da Matriz. Segurança não significa repressão à juventude da periferia, os negros que são massacrados e mortos na periferia. Segurança significa discutir, inclusive, o papel que tem a Polícia Militar, de uma maneira geral, com esse debate, inclusive feito por especialistas, que é a desmilitarização da Polícia Militar. Então, é um debate que nós precisamos enfrentar. Mas, do ponto de vista da Guarda Municipal, nós precisamos melhorar a carreira desses trabalhadores, um plano de cargo e carreira. Nós precisamos valorizar esses trabalhadores de uma maneira geral, para que possa auxiliar do ponto de vista preventivo no município e não do ponto de vista repressivo, como tem sido o viés da segurança em nossa cidade, em nosso país. Portanto, para nós, segurança significa educação, saúde, habitação, lazer, cultura, portanto, todos os equipamentos necessários para que a população seja efetivamente educada e não vítima da repressão, como nós acompanhamos hoje. Caminhamos para o sétimo tema, vou pegar aqui bem do fundo, que será abordado pelo candidato: gestão ambiental. Veja, São Bernardo do Campo é uma cidade que tem um potencial muito grande do ponto de vista do manancial. Então, ela e nós convivemos com as leis, digamos assim, ambientais e com o próprio manancial, que a lei em si ela é justa, mas muitas vezes é impraticável, porque ao falar da gestão ambiental, nós precisamos falar, por exemplo, de uma política habitacional dirigida na cidade. A cidade de São Bernardo do Campo ela cresceu de forma desordenada
com o grande êxito urbano que teve a partir da década de 50 para cá, 50, 70 até os dias atuais, e que, portanto, para falar da questão ambiental, é necessário falar também de temas que antecedem esse debate. O que nós temos é um verdadeiro disparate, um verdadeiro descaso com a questão ambiental em nosso município. Nós, acompanhando algumas cidades, alguns bairros que recentemente tivemos ouvindo a população sobre o plano de governo, nós podemos perceber que, aonde passou, por exemplo, o Rodoanel, nós percebemos que os esgotos, os dejetos são jogados in natura na represa. Portanto, até mesmo o governo do estado com o governo municipal não tem tido a devida preocupação com a questão ambiental em nosso município. E isso é uma vergonha, porque nós sabemos muito bem que grande parte da represa se transformou numa grande caixa, numa caixa de dejetos que volta de forma contaminada muitas vezes para as nossas torneiras. E é preciso fazer uma educação efetiva em nosso município, nas escolas, para que os alunos possam compreender o quão é importante esse debate do meio ambiente na sociedade de uma maneira geral. Portanto, nós vamos fazer um forte debate no que diz respeito à gestão ambiental e para isso contamos com a nossa juventude esclarecida. Tempo esgotado, vamos para o 8º e último tema a ser abordado pelo candidato habitação. Veja, o tema da habitação é um tema extremamente importante e muito sério. Nós não podemos aceitar que uma cidade como São Bernardo do Campo ainda tenha um déficit habitacional por volta de 60 mil moradias. Não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir que muitas vezes a única política habitacional que a cidade tem é você criar um braço armado da GCM, tipo de uma tropa de choque, para espancar a população carente que está clamando por uma luta habitacional para uma casa para que possa conviver dignamente. Nós, em sendo eleito, nós vamos fazer uma política voltada para a habitação na cidade de São Bernardo do Campo. Nós vamos constituir um banco de terras e nesse banco de terras nós vamos possibilitar, cadastrando os desempregados, cadastrando os sem-teto, e certamente os desempregados, e nesse cadastro nós vamos viabilizar para que efetivamente essas pessoas tenham acesso à terra, porque se a prefeitura entrar com a terra, a população vai saber construir via multirão aquilo que lhe é muito importante, que é o direito à habitação. Até o passarinho tem para onde voltar à noite. O ser humano não pode ficar sem um lugar para voltar, sem ter uma casa para morar. E nós entendemos que será um dos grandes debates nossos nessa campanha eleitoral, que é o direito à habitação da população da cidade. Se a população nos der essa condição de ser prefeito dessa cidade, nós vamos mudar. Nós não vamos tratar a habitação, o caso social, como o caso policial, como tem sido tratado em São Bernardo do Campo. Nós queremos, pelo menos, seja tratado como é aqui em Santo André, onde o próprio prefeito recebe o movimento sem teto de forma respeitosa, de forma humana, para que possa atender todos dignamente. Agora o candidato terá 30 segundos para as suas despedidas. Nós estamos num momento muito importante das eleições. Se você quiser votar nos candidatos quadrilheiros, nos candidatos do Lava Jato, nos candidatos do Mensalão, ou nos candidatos que desvia merenda nas escolas, eu lamento, nós gostaríamos que você não votasse. Nós estamos nos apresentando enquanto candidato do PSOL, um candidato de cabeça erguida, um candidato de mãos limpas, para mudar definitivamente a história de São Bernardo do Campo. Um abraço e voto do PSOL. Encerramos desta forma o primeiro dia de sabatinas e amanhã nós vamos receber em nossos estúdios os candidatos Fábio Palácio, PR de São Caetano do Sul, Paulinho Serra, PSDB de Santo André e Tunico Vieira, PMDB de São Bernardo do Campo. Acompanhem também os debates eleitorais com os candidatos ao cargo majoritário que vão ocorrer na TV Mais a partir do dia 30 de agosto. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã.